pior procrastinação que existe. A procrastinação de você achar que está sendo produtivo quando só está zanzando pela internet buscando mais e mais informação que não vai te ajudar. Constantemente eu tenho recebido muitas reclamações das pessoas falando que não conseguem tirar os projetos do papel. Se sentem muito indispostas, incapazes. A galera realmente não consegue dar o próximo passo. E às vezes tem boas ideias, mas não conseguem sair dali. Isso é muito interessante, porque está acontecendo muito justamente na época da nossa vida que a gente está mais produtivo, em que a gente consegue alcançar mais resultados, que seria ali dos 25 até uns 40 anos, que já há uma maturidade maior, e você tá com tudo, cara, tá com gás total. Mas as pessoas estão extremamente cansadas o tempo todo. O que está acontecendo? Por que você realmente não consegue tirar esse projeto do papel? E uma das primeiras coisas que a gente já pode relacionar é a sua expectativa. Quando você tem uma expectativa muito grande a respeito de si, você acaba tendo uma pressão também. E você acaba enxergando que as pessoas colocam pressão em você. Um dos primeiros passos que a gente tem que dar nesse sentido é aceitar que nós somos apenas pessoas normais, que temos que errar. Temos que errar, não que vamos errar, nós temos que errar. Isso é parte do processo. E aí você chega e fala pra mim, pô, mas eu nem me acho, cara, tão capaz assim. Eu me acho justamente o contrário, eu me acho incapaz. Mas na realidade, né, se você começar a trabalhar isso, questão de percepção, você vai ver que você se acha incapaz para determinada tarefa, justamente porque tem uma expectativa muito grande a respeito de você e você tem medo de falhar, e aí não tenta. A gente busca o perfeccionismo nesse sentido. Se não for para fazer desse jeito, eu não vou fazer. E esse perfeccionismo nada mais é do que uma forma de você procrastinar, além de um preciosismo. Você acaba sendo muito precioso com você mesmo. Tem medo de errar, medo do que os outros vão falar, medo de não alcançar determinado objetivo e se sentir ainda mais um fracasso. Quando na realidade nada passa aí de uma expectativa errada que você está colocando sobre as coisas. A internet ela prejudica bastante nesse sentido porque aumenta demais a escala de visibilidade. Antigamente, aí uns 30 anos, muito menos, né, uns 15 anos, se você fizesse alguma coisa que não envolvesse o meio online, poucas pessoas saberiam que você fracassou naquilo. Por exemplo, um concurso, né, uma prova, aí, um vestibular, o Enem. Hoje, se você vai trabalhar usando a internet, qualquer coisa fica muito escalável, inclusive as chances das pessoas verem os seus erros, e isso acaba gerando um confronto, um conflito interno muito grande dentro das pessoas, né? As pessoas não sabem o que fazer. Muito importante ainda relacionado a esse lance de você não conseguir tirar um projeto do papel diz respeito ao cansaço, à fadiga, e o cansaço literal mesmo. As pessoas estão cansadas o tempo todo por negligência da tríplice que todo mundo já conhece: sono, dieta e exercício físico. Eu não preciso ficar repetindo para você aqui, até porque é muito provável que se você acompanha esse canal agora, você ou trabalha na área da saúde ou me acompanha de uma outra forma, ou se o YouTube recomendou esse vídeo para você, é porque você tem um interesse nesse sentido também. Só que a maioria das pessoas não estão comendo bem, a maioria das pessoas não dormem bem e a maioria das pessoas não treinam bem. Ou melhor, não treinam de forma adequada. A alimentação, quando a gente vai falar de alimentação, muita gente já fala, pô, mas eu como de forma saudável, isso e aquilo, e você percebe que na realidade ela não come tão saudável assim. A pessoa fica dando vários estímulos de insulina, de glicemia ao longo do dia, que vai fazendo com que a sua energia oscile mais e vai se sentir cansado. Sono, um dos principais aí quando a gente fala a respeito de controle de cansaço, controle de ansiedade, inclusive o controle da própria fome. Ah, eu durmo 6, 7 horas por noite e está tranquilo, mas você não consegue descansar. As pessoas não têm sono reparador justamente porque estão mexendo muito nas redes sociais, é muita luz. A pessoa vai dormir, está mexendo no celular e acaba dormindo, mexendo no celular, né? E não percebe que aquilo não traz um sono reparador. Consumindo café tarde da noite, estão consumindo café à tarde. Ah, Lincoln, mas eu tomo café e consigo dormir. Você apaga, mas você não tem um sono reparador. E esse é o motivo que no outro dia você vai acordar se sentindo um pouco cansado e a primeira coisa que vai precisar é uma xícara de café, porque entra nesse ciclo eterno de nunca estar bem descansado de fato.
E o treino é outro ponto fundamental nesse processo, porque o treino tem dois pontos aí. O primeiro ponto é que o treino, quando você faz ele de forma adequada e não de forma extenuante, como um atleta faz, porque o atleta ele come, dorme, treina, essa é a profissão dele. Se você faz um treino adequado de acordo com a sua rotina, o seu treino vai aumentar o seu limiar de energia. É como se você tem aqui um gasto energético, você treina e você vai aumentando esse limiar. É como se você aumentasse a potência ou a capacidade da sua bateria interna aí. Se você treina muito como um atleta, obviamente você vai esgotar essa bateria, você não vai ter força para nada, inclusive questão cognitiva, porque após um treino intenso a gente tem um déficit cognitivo grande por alguns minutos após esse treino intenso. Então, se você treina na parte da manhã, um treino muito intenso, você pode saber que nas próximas horas da manhã é muito provável que você não consiga fazer nenhum projeto, fazer nenhuma coisa que exija muita cognição, porque você vai estar um pouco esgotado. Então, trabalhando essas três pontes aqui, essa tríplice do cansaço, você já vai começar a ter mais energia para despender no seu projeto, energia para gastar no seu projeto, tirar aquilo do papel. E depois disso você vai começar a observar outros pontos, porque o que é o cansaço? O cansaço, ele é uma forma do nosso organismo prevenir que a gente gaste energia. Lembra que o corpo humano, ele é designado quase na sua totalidade, para manter energia no nosso organismo. A gente tem que poupar energia. Quando você tem um projeto novo que você coloca no papel, né, e você coloca lá um objetivo grande, você vai entender que aquele trabalho demanda muito esforço. Essa compreensão que o trabalho demanda muito esforço faz com que o seu cérebro ele te desestimule a fazer aquela atividade, te dando uma percepção de cansaço, porque é muito esforço que você vai gastar. É muito esforço ao fazer todo aquele processo e o seu cérebro vai te desestimular. Lembra, nosso cérebro sempre vai nos desestimular a fazer a maioria das coisas para poupar energia. Se você tem que fazer uma prova, ele vai buscar procrastinar, porque demanda esforço. A gente tem que fazer todo um esforço ativo contra a vontade da nossa procrastinação aí. E isso é muito interessante, porque eu vejo que a galera entra nessa ideia de começar a arrumar a dieta, começar a arrumar as coisas, e não melhora, ainda continua cansado, continua com essa frustração aí. E começa a procurar intolerâncias alimentares, alergias, déficits nutricionais, quando na realidade são pouquíssimas as pessoas que realmente têm déficits agressivos nutricionais e também pessoas que têm alguma intolerância ou alergia alimentar. A gente está buscando mais desculpas, uma forma de procrastinar. Porque o que a gente pensa? Pô, eu quero fazer esse projeto dar certo e para que esse projeto dê certo eu quero estar no meu melhor possível. Essa ideia de estar no meu melhor possível é aquilo que é uma fuga, é aquilo que você quer sair pela tangente. E outro ponto, você vai começar a fazer o seu projeto, agora tô com a dieta tá arrumada, tô acordando cedo, tô treinando, tô fazendo tudo certinho. Quando você vai começar a fazer aquele projeto, o que a maioria de nós fazemos? Eu vou me incluir nesse processo aí também, porque acontece comigo. A gente começa a estudar, a gente começa a procurar conteúdo, a gente começa a buscar referência para nos ajudar no nosso projeto, né? Isso é normal e tem que fazer. O problema é quando você acaba despendendo muita energia para esse tipo de atividade, pensando que você está enriquecendo o seu projeto, mas você apenas está procrastinando ele. Excesso de informação, excesso de busca de informação também é uma forma de você procrastinar. Então, o que eu recomendo é deixa um tempo específico para pegar referências, um tempo específico para você aprender o conteúdo e um outro período só para aplicar aquilo, só para aplicar as ideias do seu projeto. Como eu falei para você que o nosso organismo, o nosso cérebro vê aquele objetivo grande, aquele trabalho, aquele esforço grande e ele automaticamente te deixa cansado, você tem duas coisas fundamentais para fazer. E tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivo e coisas que eu faço
para me ajudar também no desenvolvimento das minhas ideias e dos meus projetos. A primeira coisa é fracionar esse projeto em pequenas metas. Isso você já deve ter ouvido falar, mas provavelmente não fez, porque tem essa ideia ainda de que tem alguma coisa errada com você, justamente porque você tem preciosidade, uma grande valorização de si. Muitas vezes é só uma valorização exacerbada de nós mesmos. É claro que a gente tem que confiar no nosso potencial, ser seguro, mas às vezes você confia tanto no seu potencial que tem medo de errar e acaba não fazendo nada. Então divide esse projeto em pequenas metas e que sejam alcançáveis em determinado período e vai fazendo aquilo. Se você vai lançar, por exemplo, uma consultoria, não sabe o que fazer, começa lá postando conteúdo. Primeiro passo, começa postando conteúdo. Segundo passo, segunda meta, estrutura a consultoria. E você vai fazendo dia após dia, semana após semana, até chegar um determinado momento que você vai perceber que está tudo ok, que já dá tudo certo para você lançar a consultoria. Agora, se você pensa, pô, vou lançar a consultoria na semana que vem e precisa fazer tudo aquilo, cara, talvez você não vá conseguir mesmo. Você vai enxergar aquilo como um projeto tão grande que vai te permanecer cansado o tempo todo. E ao invés de você fazer as coisas, vai começar a buscar um atalho, como se houvesse um atalho para você alcançar as coisas. Então esse é o primeiro ponto, dividir em pequenas metas ali que sejam cumpríveis em determinado momento. Tem que ter período de tempo para você fazer aquilo. Tanto a parte do estudo quanto a parte de aplicação. E uma outra coisa que é fundamental é resultado. Você só consegue se manter motivado em um projeto se você começar a ver certos resultados. Se você não vê resultado, você não se engaja. Imagina aí você que está querendo emagrecer, ou você que está querendo ganhar massa muscular, ou você que está querendo alguma coisa relacionada à estética, que é mais fácil da gente ter uma observação. Imagina que você está querendo esse objetivo aí e você está fazendo a dieta faz 2, 3 semanas e não viu absolutamente resultado nenhum. Está fazendo 100% e não viu resultado nenhum. Isso não vai te motivar. Você vai, muito pelo contrário, ficar cada vez mais desmotivado, porque você está tendo um esforço que não está sendo recompensado. Então é importante dividir as metas e após cada meta cumprida, você observar aquela meta cumprida, aproveitar aquele resultado que tá ali, porque é justamente isso que vai te dar motivação para continuar a fazer o seu projeto. Tá? Então, essa é a grande lacuna aí, a gente encontrar os gatilhos que estão fazendo com que a gente se sinta cansado, fadigado o tempo todo, eliminar esses gatilhos, focar na sua dieta, no seu treino aí, na atividade física, né? E no seu sono, para você ter energia para isso, para não ter justificativa de problemas, tá? E você ter um direcionamento, um foco para o seu trabalho. Um dos piores inimigos que a gente tem de qualquer projeto, principalmente de pessoas que trabalham online, é isso aí que você está na mão, provavelmente me assistindo. Se você não está no computador, você está no celular. Essa ação de você ficar fazendo o scrolling, né, passando tela por tela, isso aí derruba com a tua produtividade. Isso drena a sua energia. A nossa energia, ela funciona como uma bateria. No começo do dia ela está cheia, ela tem que estar cheia. E esse é o problema de quem não cuida muito bem da sua rotina, porque você já começa a bateria do seu dia, né, ela já começa como se fosse um celular viciado, né, uma bateria de celular viciado que você tem que carregar a cada 2, 3 horas tomando café, como se aquilo fosse resolver o problema. Não, você precisa trocar a bateria. E você troca a bateria trocando a tua rotina. Você tem que começar o teu dia com uma energia mais alta e vai diminuindo no decorrer do dia, vai diminuindo até você chegar à noite, estar cansado e dormir. Se você fica passando aí, fazendo scrolling, vendo stories, reels, TikTok, tudo que a gente vê nessas mídias sociais, isso vai drenando a sua energia aos poucos, tá? E o mais importante, você acaba tendo uma relação de recompensa com esse tipo de conteúdo, de videozinho, e todo o resto que você for fazer perde-se interesse. Porque o teu limiar de recompensa, ele está muito rápido e muito maior. Você começa a não ver interesse em estudar, começa a não ver interesse em tirar o seu projeto do ar, porque o teu cansaço, que antes era X, agora está X mais Y, porque a sua recompensa, o seu sistema de recompensa está afetado. Tá? Então, para também de ficar mexendo o tempo todo
nesse celular, coloca períodos específicos para ver o celular, para responder pergunta caso você trabalhe com isso, tá? Porque senão isso vai drenar a sua energia. Da mesma forma que antigamente o MSN fazia, tinha outras maneiras de drenar a energia, só que hoje o celular ele potencializa muito isso. E as pessoas estão cansadas o tempo todo. E mesmo aquelas que estão fazendo a tríplice certinha que eu falei para vocês, se mantêm cansadas, fadigadas, exaustas, sem fazer nada. Presta atenção nisso. Quando você for fazer uma tarefa, antes de você realizar essa tarefa, pensa assim: o que de exaustivo tem nisso que eu estou fazendo que vai drenar tanto a minha energia? E no fim das contas, você vai perceber que não tem nada de muito exaustivo, que é o teu cérebro que está potencializando esse cansaço, que passa muito mais ser uma preguiça do que de fato um cansaço. Tá? A gente cria situações. Todo mundo aí que está me assistindo, eu tenho certeza que estava com muita preguiça de fazer alguma coisa, se sentindo muito cansado para fazer alguma coisa, mas insistiu, foi fazer, fez muito bem e depois pensou, poxa vida, e eu estava me sentindo cansado e com preguiça antes de vir fazer. Que bom que eu vim e fiz. O teu projeto tem que seguir a mesma linha, tá? Precisa de mais dedicação, mais horas de trabalho, com metas a serem cumpridas e cuidar com a procrastinação, que é a pior procrastinação que existe. A procrastinação de você achar que está sendo produtivo quando só está zanzando pela internet buscando mais e mais informação que não vai te ajudar. Tá certo? Então é isso. Abraço para você.